Sejam todos muito bem-vindos à 7ª aula do curso Profissionalizante para Cosplayers. Aqui, nesta aula, iremos aprender a trabalhar com silicone e resina. Então, sem mais enrolação, vamos direto para o curso. A primeira coisa que a gente precisa é justamente fazer a base ou a matriz que a gente vai utilizar para tirar o molde. Neste caso serão os cristais da armadura. Para a gente fazer uma matriz como essa daqui, a ideia é o seguinte: vamos passar fita, fazer o desenho do formato mais ou menos, depois a gente vai quebrar esse molde, jogar para EVA, fazer uma leve modificação para deixar um pouquinho maior e depois vamos passar para a parte da colagem e acabamento. Aqui, como vocês podem ver, todos os lados são iguais, então eu só preciso usar somente um desses triângulos. Agora vocês precisam entender uma coisa: este molde aqui, ele é feito uma superfície plana. Para eu fazer como eu fiz com esse aqui, para deixar ele mais para cima, para fazer essa parte 3D, né? É necessário modificar um pouco o desenho. A base dele, que é essa daqui, ó, eu vou deixar do jeito que está. Porém, eu só vou modificar um pouco a ponta, deixando um pouco mais para cima. Aqui é o original, né? Deixando um pouco mais para cima, para assim, quando for juntar as peças, ele jogar para cima. Então é isso basicamente. Então pronto, agora já temos o molde inicial. Só basta agora fazer várias cópias desse aqui e começar a parte da colagem. Cole essa peça em uma base de EVA para tornar essa matriz mais sólida. Depois, lixe a peça para tirar quaisquer defeitos. Bem, com o molde já feito, o que eu tenho que fazer agora é impermeabilizar essa peça para que eu possa usar ela como matriz para poder fazer o molde em silicone. Porém, isso eu não vou ensinar nessa aula, e sim na aula de pintura e acabamento. Com as peças devidamente impermeabilizadas, cole todas as matrizes a uma superfície. Depois faça e cole algumas paredes, fechando as matrizes. Assim, as peças vão estar prontas para se tirar o molde. E falando em molde, para isso vamos precisar de algumas coisas. E nessa caixa que a Redilize me mandou, eu vou ter tudo aquilo que eu preciso. Como 3 litros de resina cristal, 2 litros de silicone azul, uma coisa que eu gosto muito nessa empresa é o cuidado que eles têm com a embalagem e o envio dos produtos. Eles envelopam tudo bem bonitinho, deixando assim muito bem protegido. Para trabalhar com produtos químicos, sempre utilize equipamentos de proteção. Para começar, vamos preparar 1 litro de silicone, mexendo um pouco antes de aplicar o catalisador. A quantidade certa de catalisador é igual a 3% do peso do silicone que você vai usar. Então, por exemplo, se você for usar 100 gramas de silicone, você deve adicionar 3 gramas de catalisador. Mexa bastante, certificando de não deixar muitas bolhas. Com cuidado, despeje o silicone. Deixe a peça curar e depois de algumas horas, retire o silicone cuidadosamente. Agora vamos trabalhar com a resina cristal. No geral, ela é bem semelhante ao silicone e inclusive se usa a mesma quantidade de 3% de catalisador na resina. Lembrando, ao misturar,
tomar cuidado para não formar muitas bolhas na resina. Ao aplicar, faça um fio fino, isso vai ajudar a estourar quaisquer bolhas que tenha ficado na resina. Depois que a resina curar completamente, ela deve ficar assim. Lixe as pedras para retirar quaisquer defeitos que tenha ficado na hora da cópia. Começando sempre com uma lixa mais grossa, depois com uma lixa mais fina. Essa parte do processo eu não irei ensinar nesta aula, vou deixar para a aula de pintura e acabamento. Mas para não deixar vocês sem entender o que está acontecendo, o que eu fiz aqui é justamente pigmentar o verniz alto sólido com verniz vitral vermelho, para assim pintar as pedras. Então, qual é a ideia aqui? A ideia é justamente pegar esses LEDs que são maiorzinhos, que eles são de 10 milímetros. Eu não irei ensinar como trabalhar com sistemas de LED e circuitos eletrônicos. Isso é um assunto para a próxima aula. Fazer alguns furos nas pedras para poder encaixar eles, para depois fazer o sistema para eles acenderem e deixar a pedra bem iluminada, bem acesa. Então é isso, basicamente vou usar a retífica para fazer os buracos, encaixar e fazer todo o sistema. Aqui a gente vai ter que abrir alguns buracos para poder encaixar as pedras. E mesmo com o buraco encaixado ainda vai ter um pouco de desnível. Isso a gente vai compensar com a EVA que a gente vai colocar aqui nas bordas. Então aqui, como você pode ver, esse aqui é o daqui. Eu vou ter que furar um pouco, para ele poder encaixar melhorzinho. E depois fazer a compensação com a EVA. Já aqui do lado ficou bem mais fácil, uma parte reta. Eu só abri um buraquinho para poder passar o fio e encaixar. Depois, compensar com a EVA. E é basicamente isso. Faça os buracos com calma, para não acabar cortando mais do que devia. Então pessoal, chegamos ao fim de mais uma aula.
E aqui, como vocês puderam ver, vocês aprenderam a trabalhar com resina e silicone para fazer pedras para o seu cosplay. Além disso, essa técnica pode ser usada para muitas outras formas além só de pedras. Imagine que você queira fazer algum detalhe e que vai se repetir muito no cosplay. Em vez de fazer um por um pela mão, você poderia fazer o molde, a matriz, depois fazer o molde com silicone e depois replicar com resina. Isso vai facilitar muito o seu trabalho, você vai poder fazer vários desses detalhes de forma muito mais rápida e adicionar ao seu cosplay. Já na próxima aula, iremos aprender a trabalhar com sistemas eletrônicos e com LED. Então, a gente fica por aqui e até a próxima!